Então, a bolha estourou, a bolha da economia americana, a bolha do mercado de ações estourou? Sim, a bolha do mercado estourou. E os indicadores hoje estão mais claros do que nunca, só não enxerga quem não quer. Eu vou começar esse Lioncast com um comentário de um inscrito lá do YouTube, nem sei se é inscrito, mas uma pessoa comentou assim no YouTube, em cima de um corte que foi ao ar, né? A bolha ainda não estourou, mas a bolha ainda não estourou. Esse comentário, bem relevante, me fez enxergar esse momento de forma diferente, né? Porque é curioso quando o mercado não consegue enxergar aquilo que está tão claro no atual momento e que eu venho compartilhando aqui todos os dias com a comunidade Liga Lion. Quem vê os cortes no YouTube talvez não tenha acesso a todo o conteúdo profundo, né? E vê apenas trechos do corte, então tira suas conclusões em cima ali de um conteúdo muito pequeno e também, né, é extremamente contaminado pelas notícias e pelo ambiente financeiro, por outros portais de economia e que falam aí sobre mercados, né? As pessoas elas precisam do viés de confirmação. A gente precisa de que o William Bonner esteja comentando no Jornal Nacional: estamos numa crise, a bolha estourou. Mas não é assim que acontece, né? Quando a bolha estoura, ela já aconteceu. Quando de fato isso vira notícia, quero dizer, a bolha já estourou há bastante tempo. Esse movimento ele já aconteceu. Na verdade, quando ela chega no William Bonner, quando a grande mídia, né, quando a informação de massa começa a falar sobre essa bolha, é bem possível que ela esteja até perto do final. Então, não é da forma que imaginamos. O mercado financeiro ele é bem mais dinâmico do que acreditamos. Mesmo a economia ela é bem mais dinâmica do que acreditamos. Vou colocar aqui um exemplo importante. Eu venho comentando sobre a recessão americana desde o final de 2023, né? Você que acompanha aqui, quem está na comunidade, você que acompanha aqui, sabe que eu venho antecipando todos esses fatos que estão acontecendo aí. Eu venho comentando desde que o Fed deixou de subir juros em 2023, como o Fed havia abandonado a luta contra a inflação para evitar uma piora econômica. Dados já mostravam que os Estados Unidos estavam indo muito mal. A gente tem toda a manipulação aí de indicadores importantes da economia, como dados de emprego, né? E muito mais, né? Principalmente o PIB, né? Que o PIB ele é muito mascarado devido aos fortes gastos do governo americano, que em alguns trimestres aí do final do governo Biden e agora do início do Trump, chega com gastos aí de muitos bilhões, né? Esse ano parece que o déficit fiscal pode girar em torno de 3 trilhões nos Estados Unidos de compromissos que já foram aprovados e os republicanos no Congresso e no Senado, né, os republicanos do Trump aprovaram aí um aumento do teto da dívida em 5 trilhões para os próximos 10 anos, que deve ser adulterado mais à frente e por aí vai, né? Então, a recessão ela já está acontecendo há bastante tempo, só que ela não está oficialmente nos portais financeiros. Mesmo que a gente tenha vários indicadores mostrando essa direção, a recessão oficial seria o PIB recuar por 2 trimestres consecutivos. Aí teríamos ali uma recessão oficializada. Mas quando isso acontecer, já é notícia velha, porque os indicadores, né, e quem faz a leitura econômica já vem fazendo essa leitura há bastante tempo. É por isso que eu disse aqui e afirmei a você aqui em 2023 que o Fed estava com medo de uma crise financeira, o aperto que podia acontecer numa economia extremamente endividada, quando você passa a subir juros, empresas endividadas, governo endividado, só os juros da dívida americana maior do que o budget de defesa dos Estados Unidos, para você ter uma ideia. Então, tudo isso acaba, para a gente fechar esse resumo, né, acaba fechando essa ideia de que as coisas, quando a notícia de fato vira verdade, é que todo mundo está sabendo igual. Não é assim que funciona. Mesmo no dia a dia do mercado, né, eu que estou aqui no mercado há muito tempo, eu venho compartilhando aqui também,
a gente lê muitas notícias e informações muito ruins, leituras econômicas de quem realmente não entende nada do mercado, né? Deixa eu dar uma pausa para conversar com você que curte os vídeos aqui do YouTube. Esses vídeos são cortes do conteúdo completo que vai ao ar na comunidade Liga Lion, a comunidade dos leões do mercado financeiro, onde todos os dias eu coloco conteúdos como esse, com muito mais liberdade, né, com muito mais conteúdo, análise de ativos, para você se informar, buscar conhecimento, para você ganhar dinheiro, para você investir melhor. Essa é a oportunidade de tirar o pé da lama, meu irmão. Em vez de buscar conhecimento inútil e ficar passando ali timeline de Instagram, vem para a comunidade Liga Lion, você vai ter acesso a conhecimento. Todos os dias vão fazer análise, falar sobre o que está acontecendo no mercado, para você transformar a sua vida financeira, para você investir melhor. Esse conhecimento certamente vai transformar a sua vida. Então, se dê uma chance, vem para a comunidade Liga Lion, venha ser um Lion. Você está vendo o QR Code aí na tela e também o link aqui na descrição desse vídeo. Faz a sua assinatura anual para você receber aí 365 dias de conteúdo. Cara, é muita informação, é muito conteúdo. Vem para a Liga Lion, faz a sua assinatura agora. Então, a bolha estourou, a bolha da economia americana, a bolha do mercado de ações estourou? Sim, a bolha do mercado estourou. E os indicadores hoje estão mais claros do que nunca, só não enxerga quem não quer. Temos hoje um momento extremamente delicado da economia americana e hoje a gente tem 3 indicadores importantes que mostram isso. E quais são esses indicadores? O dólar, o Tesouro Americano e o ouro. O dólar em queda, o Tesouro Americano em queda e o dólar e o ouro explodindo, subindo forte, batendo recorde dia após dia, sendo aí o melhor ativo do ano de 2025, se valorizando frente ao dólar e frente a várias moedas do mundo. Quando acontece isso que está acontecendo nas últimas semanas, quando a gente vê uma forte fuga do tesouro somada a uma queda do dólar, isso mostra uma forte desconfiança dos investidores, dos bancos centrais ao redor do mundo, da economia americana. E isso tem muito pouco a ver com as tarifas do Trump. As tarifas do Trump, elas foram apenas a agulha que estourou esse balão, porque esse movimento ele já vinha acontecendo há algum tempo, e eu também alertei a você aqui que a gente ia voltar a ver o crash do Tesouro. Quando o Fed passou a cortar juros, muita gente especializada aqui no Brasil e nos Estados Unidos, pessoas conhecidas, começaram a indicar o investimento em renda fixa em dólar, principalmente quando o dólar estava subindo aqui no Brasil. A gente teve aquela forte alta no final do ano com a crise fiscal brasileira, né, com aquela situação de incerteza. Muita gente estava investindo em renda fixa e muita gente ainda pensa até hoje, está vendo aqui o corte, está no canal, de repente, em investir em renda fixa, pensando em prazos maiores, né, para se defender desse atual cenário. E esse é um pensamento normal, porque nas últimas crises, né, toda vez que a gente tem um momento ruim econômico no mundo, o que acontece é a procura imediata pelo dólar e pelo tesouro americano. Foi assim na pandemia, quando estourou a pandemia, houve uma forte procura pelo dólar americano, então o DXY, o índice que mede o dólar, disparou. O Tesouro Americano também teve uma forte procura, os rendimentos caíram forte. Aconteceu também na crise do subprime, aconteceu também na crise do ponto .com, da internet, lá dos anos 2000, aconteceu em 2001, quando houve ali aquela situação do atentado terrorista às Torres Gêmeas, né? Houve também essa procura em 87. Os investidores fogem de ativos de risco e buscam esses ativos que são ativos marcados como segurança. Mas dessa vez, com essa forte aversão ao risco que se sucedeu nas últimas semanas, com os principais índices americanos caindo do topo aí mais de 20%, né? Do topo até o fundo dessas quedas e tendem a cair ainda mais, por isso que também já estourou a bolha do mercado de ações. Quando cai o mercado do topo estabelecido mais de 15%, 18%, já podemos considerar
que estamos num bear market, né, numa tendência de baixa, exatamente como estamos agora, com a volatilidade, tem momentos que sai e volta, mas quando confirma uma vez, dificilmente a coisa volta para o lugar. Mesmo as tarifas, né, que é a agulha que estourou essa bolha, mesmo que haja boas notícias, quando você retira essa confiança e quando essa bolha estoura, é muito difícil você desfazer tudo de volta, né? E claramente essa queda atual do Tesouro e do dólar mostra que esses ativos deixaram de ser o porto seguro. E é algo que eu também previ e que eu venho falando aqui pelo menos desde 2016 no YouTube, aqui na comunidade, que eu venho falando para os meus assinantes. A gente está investindo aí para se proteger. Antes eu chamava isso de crise do dólar, para não ser mal interpretado com essa coisa de crise do dólar, porque muita gente é um pouco preto e branco, né? Entende realmente o que é uma crise do dólar. A crise do dólar é o que está acontecendo agora, né? Mas parece que eu estou falando assim, o dólar vai quebrar, acabou o dólar. A crise do dólar não diz que o dólar vai quebrar, ou esse movimento aí diz que o dólar vai acabar. Na verdade, o dólar pode até quebrar, né? O que diz dizer o dólar não vai acabar. A situação é que o dólar vai cair tanto que ele vai perder o status de reserva em valor, de reserva de valor do mundo, a qualquer dia, a qualquer momento. E esse processo já está acontecendo agora. Que bom que você chegou até aqui, tasca esse like aí maroto no vídeo, compartilha esse conteúdo. Se não está inscrito, está dando mole. Aperta aí o botãozinho de inscrição, aciona o sininho da notificação. Também compartilha esse conteúdo, né? Muita gente precisa ouvir esse conteúdo aqui para entender o que está acontecendo na economia, para saber o que fazer com seus investimentos. Compartilhe esse conteúdo com seu grupo de família, no WhatsApp, lá no trabalho, dá essa moral aqui para o Léo na Trade for Life. E aqui, aqui na descrição, né, você vai encontrar produtos da minha empresa Trade for Life, o link para acessar a Liga Lion e ter todo acesso aqui a todo esse conteúdo, muito mais conteúdo do que esse aqui do YouTube, e também o e-book Investindo em Ouro, o Rei dos Superativos. Vem para a Liga Lion, vem investir no ouro também. Até o próximo vídeo. Tchau!